Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um quarto de hora de palavra, um quarto de hora de devocional, um quarto de hora de clamor, um quarto de hora de louvor e adoração e um quarto de hora de ações de graça. Entre você também nesse desafio e se você ainda não começou, ingresse conosco nessa campanha, uma hora de oração, uma hora de relacionamento, uma hora de comunhão com Deus, uma hora na presença de Deus, em palavra, oração, em louvor, adoração e ações de graça. Faça os seus 15 minutos de oração no horário que for melhor para você. Todos os dias, às 7 horas da manhã, entra um conteúdo inédito, mas você pode ouvir as ministrações anteriores e ser abençoado. E se a palavra falou com você, compartilha, manda para o seu WhatsApp, manda para todos os seus contatos, como também você pode pôr nas suas redes sociais, no Instagram, você pode pôr no Facebook ou qualquer outra rede social. A mensagem central do ministério de Jesus é: a vós é chegado o reino dos céus. Sempre que Jesus começava a falar, ele dizia: a vós é chegado o reino de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Porém, o teor da sua mensagem são que os homens devem orar com tal sinceridade e perseverança até atrair a presença, até atrair a glória, até atrair a resposta de Deus. O céu só tem ouvidos para os de coração pleno e de profunda sinceridade e perseverança. Energia, coragem e persistência devem endossar as orações que os céus respeitam e Deus atende. Todas essas qualidades da alma, tão essenciais à oração eficaz, são trazidas à tona na parábola do homem que foi até o seu amigo buscar pão durante a noite, né? Ele vai até a casa do seu amigo, chegou um conhecido, e ele vai ao seu vizinho. O homem assumiu a sua incumbência com confiança. A amizade lhe prometia êxito. Seu apelo era urgente e veemente. Com certeza, ele sabia que não voltaria de mãos vazias. Agora, a recusa fria do vizinho decepcionou e o surpreendeu, mas ele não deixou de insistir. Ele não deixou de bater a porta, ele não deixou de pedir. Até mesmo que a amizade tenha falhado, havia algo ainda a tentar. Uma decisão firme, estabelecida e determinada de persistir, de insistir, de continuar pedindo, continuar batendo a porta. Essa determinação nós vemos também na viúva que vai atrás de um juiz iníquo. Ela pede insistentemente. Vemos esse clamor insistente também no cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que clamou veementemente quando ouviu o alvoroço e pergunta o que estava acontecendo. Jesus de Nazaré, aquele que cura, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é um caso notável em muitos sentidos, e é especialmente excepcional pela demonstração de persistência que Bartimeu insistiu, clamou, mostrou apelar ao Senhor quando as pessoas queriam calá-lo. Ninguém o calou, nenhum comentário o desanimou, mas ele persistiu e até continuou até o momento em que Jesus desse atenção. Resultado, obteve êxito e foi curado. Como todo aquele que insiste, persevera e não desiste, até a própria mulher cananeia, a qual aparentemente Jesus estava desprezando, não, eu não vim para os cachorrinhos e tal, vem aqui inúmeras histórias bíblicas que a gente vê perseverança, insistência, e ele ficaria e insistiria em sua demanda até que a porta se abrisse e foi atendido. Procedeu dessa forma e, pela força da insistência, assegurou que a mera solicitação falhara em obter. O êxito desse homem, alcançado diante de uma frígida negação, foi usado pelo Salvador para ilustrar a necessidade de insistir ao suplicar ao trono da graça celestial. Não importa quanto tempo você esteja orando sem, aparentemente, ver uma resposta. A palavra de Deus para você nesse dia é: continue, persevere, não pare agora, insista, persista, não desista,
persevere até o milagre acontecer. Quando a resposta não é dada imediatamente, o cristão que ora deve criar coragem a cada atraso e avançar ainda mais na força, na persistência, até que a resposta venha. E o que acontecerá se tiver fé para insistir em sua perseverança, insistência, petição com vigorosa convicção? É certa que a resposta virá. A perseverança de hoje é a resposta de amanhã. A frouxidão, o desânimo, a impaciência, a timidez são grandes inimigos da sua vitória. A oração persistente, ela é o mais sincero movimento interior do coração rumo a Deus. A oração persistente, ela é o derramar de toda a força do homem espiritual para a prática da oração. Isaías lamentou que não houvesse um intercessor, ninguém que se animava a pegar-se a Deus, a se colocar na brecha por essa terra. Era feita muita oração nos tempos de Isaías, mas uma oração rasa, uma oração superficial, uma oração indiferente e complacente. Precisamos estar dispostos a lutar com Deus a fim de extrair os tesouros da sua graça, perseverar, insistir, pleitear, explorar o fundo do oceano, cavar mais fundo até encontrar os tesouros da obscuridade. Orações sem força não têm poder para superar as dificuldades, nenhum poder para conquistar metas e nem obter completas vitórias. Devemos conquistar Deus antes de conquistarmos nossos pleitos. Precisamos renovar a esperança e crer na expectativa de que vai ressurgir tempos de verdadeira oração. Mas enquanto esse tempo não chega, o atalaia, o remanescente, não pode diminuir a sua vigilância, mas tem que clamar dia e noite, e por isso nós não podemos dar descanso a Deus. Temos que insistir, perseverar, clamar, importuná-lo, assim como aquela viúva importunou o juiz iníquo, assim como aquele vizinho importunou o vizinho que já estava deitado junto com seus filhos. A oração persistente, ela não desanima e ela nem se cansa. Ela nunca é desencorajada, ela nunca se rende à covardia, mas ela flutua e é sustentada pela esperança que nunca se desespera e uma fé que nunca acaba. A oração persistente, ela tem paciência de esperar e força para continuar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Foi isso que Jesus ensinou falando aí sobre oração em Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então veja, o próprio Jesus está dizendo, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens, dádivas àqueles que lhe pedirem. Não é errado pedir, mas a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus não pode ficar somente em pedidos. Aqui, nessas três palavras, pedir, buscar e bater, na ordem que o Senhor coloca, Jesus insiste na necessidade de persistência na oração. Pedir, buscar e bater são passos ascendentes na escada de oração bem-sucedida. Nenhum princípio é mais reforçado por Cristo do que aquele de que a oração insistente deve ter em si a qualidade que espera e persevera, a coragem que nunca se rende, a perseverança, a paciência que nunca se cansa e a determinação que nunca vacila. A persistência ela é feita de intensidade, a perseverança, a paciência de você manter-se firme. A aparente derrota ou o aparente atraso na resposta da oração é a base e a demanda para uma insistência e não para um desânimo.
A fé, ela tem a sua esfera de ação conectada à oração e, claro, está inseparavelmente associada à persistência. Mas é a persistência que conduz a oração ao ponto da crença. Um espírito persistente leva o homem ao lugar onde a fé se estabelece, reivindica e se apropria da bênção que deseja. A necessidade imperativa da oração persistente está abertamente estabelecida na palavra de Deus e precisa ser declarada e redeclarada nos dias de hoje. Tendemos a negligenciar essa verdade vital. O amor ao conforto, a indolência espiritual e a ociosidade religiosa operam contra esse tipo de petição. Contudo, a nossa oração deve ser enfatizada e buscada com uma energia que nunca se cansa, uma persistência que não será negada e uma coragem que nunca falha. A Bíblia ela é repleta de exemplos de homens que insistiram. Não tem como esquecer o clamor insistente de Abraão para que poupasse Sodoma e Gomorra enquanto seu sobrinho Ló e a sua família estivessem lá. Ele pleiteia, ele questiona, ele pede, ele interroga. Senhor, se tiver 50, se dos 50 faltar 5, se tiver 40, se tiver 35, Senhor, se tiver 20, Senhor, tira meu sobrinho Ló de lá. Não tem como esquecer o clamor insistente de Moisés quando viu a ira de Deus ao ver que o seu povo tinha feito um bezerro de ouro para idolatrar. Moisés chega ao ponto de colocar sua salvação em xeque. Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro da vida. Não há dúvida de que a insistência na oração move Deus e eleva o caráter humano. Se estivéssemos mais tempo com Deus, se estivéssemos mais com Deus no grande ato da intercessão, nossa face brilharia mais intensamente, mais ricamente dotado seria a vida e o serviço, com as qualidades que ganham a bondade da humanidade e trazem glória ao nome de Deus. Por isso que a ordem insistente de Paulo é orai sem cessar. Deus ouve a oração perseverante. Deus atende o clamor insistente. A importância de você observar os milagres narrados na Bíblia. Grande parte das parábolas de Jesus vão falar sobre perseverança, sobre insistência. Que você possa ter a determinação. Em todos os milagres a gente vai ver um pouco de persistência, de perseverança. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que vencer a multidão, ela teve que vencer o desânimo, o cansaço, a fadiga, as sequelas de uma hemorragia de 12 anos. Ela teve que vencer a vergonha, ela teve que vencer os paradigmas da sociedade. Ela determina, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. E ela sai de casa e age, ela chega até Jesus e ela toca na orla de suas vestes, e Jesus ali sente que dele saiu virtude e ele questiona, Quem foi que me tocou? Os próprios discípulos disseram, mestre, a multidão toda te aperta e te oprime, como dizes quem foi que me tocou? Alguém me tocou de forma diferente. Ela, sabendo que não podia ocultar-se, disse, fui eu, Senhor. E desde o momento que eu toquei, fui curada. Jesus ali então diz, mulher, você está curada desse mal, grande é a tua fé, vai em paz, não peques mais. É interessante a gente ver toda essa dinâmica que vai acontecendo nos milagres de Jesus, nos milagres narrados, mas a importância de termos que ter uma ação, temos que ter uma atitude, temos que ter uma perseverança, temos que realmente alcançar o coração de Deus através da nossa insistência. Que você possa insistir, não desanime, persevera, não importa quanto tempo você já está clamando. Clame mais ainda para que o milagre possa vir ao teu encontro. Deus de amor e Pai bendito, Senhor, nós rogamos neste dia, Senhor, dá-nos da tua graça, dá-nos da tua sabedoria, dá-nos da tua estratégia, dá-nos da tua direção, meu Pai. Nós rogamos, tem misericórdia de nós, livra-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos de todo pecado, e que a cada dia, Senhor, possamos perseverar em oração, possamos insistir em oração, possamos encontrar o Senhor no nosso lugar secreto, Pai. Vai repreendendo todo desânimo, toda desmotivação, toda frustração, toda decepção.
mas que possamos, ó Pai, conhecer-te, prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia. Venhamos viver este milagre, venhamos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Continua orando, continua clamando, pega esses próximos 15 minutos e faz os seus 15 minutos de clamor. 15 minutos de palavra devocional, 15 minutos de oração, de clamor, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça. Deus abençoe e até a próxima devocional. Culto, 1/4 de hora.